A Santa Igreja hoje celebra a solenidade da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. O que significa a palavra Imaculada? O que significa a palavra Conceição? A palavra Imaculada, ela quer dizer o quê? Imaculada quer dizer o quê? Sem mancha. Conceição quer dizer concebida. A frase, então, a palavra Imaculada Conceição quer dizer aquela que foi concebida sem pecado. É interessante perceber isso por quê? Porque todos nós, quando nascemos, já nascemos com a mancha do pecado original. Hoje de manhã até mesmo comentávamos em uma outra missa, justamente isso, que às vezes a gente observa, por exemplo, uma criança que já nasceu, recém-nascida, pouco tempo depois de nascida, a gente começa já a perceber, apesar de às vezes tão engraçadinha, tão bela, algumas atitudes que a gente vê que já não são às vezes tão boas. Por exemplo, uma reação que a criança às vezes tem de ciúme, às vezes uma reação que as crianças inclusive até têm de inveja. Santo Agostinho mesmo comenta, uma vez vendo uma criança de colo, no braço da mãe, vendo uma outra criança que tinha mais ou menos uns 2 anos, eram bem próximos, e aquela criança que tinha 2 anos, ela vendo o irmãozinho de colo, ela olhava para aquele irmãozinho de colo com uma certa ciúme, uma certa inveja dele, e Santo Agostinho comentava assim: como pode ser que antes desta criança já ter o entendimento, ter o uso da razão, ela já tem esta atitude já em relação àquela outra criança, já assim como que de ciúme, de inveja. Inclusive um outro autor comentando esse texto de Santo Agostinho, ele dizia o seguinte, ele dizia até sobre a inveja, ele dizia, talvez seja o primeiro, por exemplo, choro de uma criança, que não seja fruto de uma necessidade física, ou seja, de fome, ou de sono, ou de alguma doença, já seja o que é a manifestação da inveja no coração de uma criança, quase praticamente ainda enquanto bebê. Estamos dizendo isso por quê? Porque Nossa Senhora, ela tendo sido concebida sem pecado original, Nossa Senhora não tinha nenhum desses tipos de problema. Nossa Senhora não tinha nenhuma tendência para o mal. Inclusive até, de tal maneira é isso, que Nossa Senhora, ela ao falecer, a gente pode perguntar às vezes se ela faleceu ou não. Justamente quando Nossa Senhora subiu aos céus, da chamada Assunção de Nossa Senhora, é uma coisa que se pergunta, porque se Nossa Senhora era concebida sem pecado, de que doença morreu Nossa Senhora? Será que Nossa Senhora morreu? É um debate que a igreja hoje, até hoje, deixa em aberto. Não diz que Nossa Senhora morreu ou não. Ela diz até assim: chegada ao final do curso desta vida, Maria Santíssima foi levada ao céu de corpo e alma. Ou seja, não define se Nossa Senhora morreu ou não. E aí, se ela tivesse morrido, um autor até perguntaria: de que morreu Nossa Senhora? Diz assim: de tanto amor. De tanto amor. Se ela tivesse de ter morrido, era o amor tal de Nossa Senhora, que ela já não tinha mais o que amar nesta terra, que aí ela foi elevada aos céus de corpo e alma. E a igreja, a liturgia de hoje, ela nos faz referência a Eva e faz referência a Nossa Senhora. Eva é esta prefigura de Nossa Senhora, porque Eva, ela é chamada a mãe de todos os viventes. E Eva teve, como aqui a própria liturgia vai falar, Eva teve um fruto no seu ventre. Maria Santíssima também teve um fruto. O fruto que Eva teve no ventre dela era um fruto maldito. O fruto de Nossa Senhora é o fruto bendito. Por isso que diz assim: bendito é o fruto do teu ventre. E aí a liturgia conta essa história lá do livro do Gênesis, lá do começo, e justamente mostra aquilo que nós devemos ter muito cuidado. Nossa Senhora também, devemos fazer essa comparação de Nossa Senhora como sendo a nova Eva, que vejam o que a primeira Eva teve, o que ela fez. A primeira Eva conversou com o anjo. Nossa Senhora, que é a nova Eva, conversou com o anjo também. Só que a primeira Eva, ela conversou com que anjo? Conversou com o demônio. E é justamente o que a liturgia vem dizer hoje. O cuidado que a gente tem que ter de não conversar com o demônio. Nosso fundador uma vez dizia que a pessoa hoje está sob a influência de um anjo bom ou está sob a influência de um anjo mau. Qual o anjo que está nos influenciando a cada momento de nossa vida? E a liturgia vai dizendo assim, no livro do Gênesis: depois que Adão comeu do fruto da árvore, o Senhor Deus o chamou dizendo: onde estás?
É interessante ver o modo com que Deus vai corrigir as pessoas. Exemplo para todos os pais. Deus, que é o autor, Ele é onipotente, onisciente, Ele sabe tudo o que acontece. O que Deus fez? Ele faz uma pergunta para Adão: onde estás? Se quem sabia bem onde Adão estava, mais do que ele mesmo, era Deus. Mas ele pergunta: onde estás? E aí Adão responde: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo porque estava nu e me escondi. Quantas vezes a gente, quando faz algo errado, tenta se esconder de Deus? Mas devemos saber o que Deus está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, Ele sabe o que é que passa no interior de cada um de nós. E quando a gente peca, tem como querer essa tentação de querer se esconder de Deus. Mas Deus conhece o mais profundo, o mais íntimo de nossa alma. Ele está mais em nós do que nós estamos em nós mesmos. E aí depois Deus continua fazendo este diálogo com Adão, mas em tom de pergunta. Disse-lhe o Senhor Deus: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Adão disse: e a mulher que tu me destes por companheira, foi ela que me deu o fruto da árvore, e eu comi. Vejam o que acontece aqui novamente com Adão, uma coisa que gostaríamos que não fosse comum entre nós, a gente sempre pôr culpa no outro. Veja justamente o que Adão vai dizer: a mulher que tu me deste, ou como que dizendo que Deus era culpado pelo fato dele ter cometido aquele pecado. Quantas vezes isso não acontece na nossa família também? Querem ver um fato assim comum do nosso dia a dia? É, por exemplo, em casa, está o marido e a mulher, e o filho, por exemplo, apronta alguma coisa, faz alguma confusão na escola, quebra alguma coisa. Quando chega o marido de casa, o que a mulher às vezes diz? Ou o marido, né? Veja o que teu filho fez. Veja o que teu filho fez. Mas curioso, eu pergunto, ele é adotivo? Porque para dizer assim, o teu filho, teria que ter sido só um, mas não, tem que dizer o nosso filho. Por quê? Porque se é algo de errado, então a culpa é do marido ou da esposa. Agora, quando o menino passa de ano com 10 em tudo, coisa que acontece com todos aqui. Olha, vejo que meu filho, mas é impressionante, ele é meu filho, ele é muito inteligente, ele é muito capaz. Aí, curiosamente, parece que é meu. Então, o defeito é do outro, a qualidade, ela é minha. E aí Adão vê como vem de longe o problema. E aí Adão o que diz? A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Então, a culpa é dela, é a culpa de Eva. E aí depois continua. Aí o Senhor, então, Deus, se volta para Eva e diz: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Ou seja, o que Eva faz? Põe a culpa em quem? Na serpente. Então vão jogando, cada um às vezes vai jogando para o outro a falta. Qual foi o erro de Eva? Vamos prestar atenção aqui, qual foi o grande erro de Eva. O erro, ela foi justamente fazer o que Eva fez. Eva, ela conversou com o demônio. O demônio, ele é um anjo. O demônio, ele tinha mais sabedoria do que todos nós, toda a humanidade reunida. E ele o que fez? Fez um diálogo com Eva, em tom de pergunta também. Porque dizendo assim: será que é proibido vocês comerem de todas as árvores que existem no paraíso? A Eva disse: não, não é proibido. A gente só não podemos comer da árvore do bem e do mal. E aí aí a serpente depois fala para ela, começou a dialogar com Eva. E aí depois no meio ela diz assim: se comeres desta árvore, sereis como deuses. Então vem aqui o desejo que infelizmente todo ser humano acaba tendo, e principalmente hoje em dia, isso está muito mais patente, o quê? De ser como Deus. A pessoa se considera como o centro do mundo, como o centro das atenções. Hoje, justamente às vezes vindo para cá, um fato corriqueiro que acontece na Serra. Numa estrada, por exemplo, aqui asfaltada, uma estrada aqui até bem movimentada, 2 carros passam, um para conversar com o outro, no meio da estrada. Fecham a estrada, ficam conversando, e os carros que vêm atrás têm que frear para parar, porque os dois estão conversando. Por quê? Porque se eu estou querendo conversar, pouco importa o que os outros, se está incomodando alguém ou não, porque eu estou no centro. E aí justamente vem uma frase que um autor ele dizia,
que a humanidade de hoje, ela se divide em dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas, uma são aquelas pessoas que acreditam em Deus. A outra parte são aquelas pessoas que acreditam que são como Deus, que são Deus. Então, ou nós somos daquelas pessoas que acreditamos em Deus, ou somos daquelas pessoas que acreditamos que somos Deus. Por quê? Porque o que vale é o que a pessoa diz, o que vale é o que a pessoa sente, o que vale é o que a pessoa quer. Pouco importa a opinião de tudo, de todos, inclusive a opinião de Deus, inclusive a opinião da igreja. E aí vem depois continuando. Então o Senhor Deus disse à serpente: por que fizestes isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens, e comerá pó todos os dias de tua vida. E aí vem uma frase, esta frase das Sagradas Escrituras ali do livro do Gênesis, que é chamado o proto-evangelho, ou seja, a primeira manifestação daquela boa nova que há de vir, e que diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ou seja, vai falar aqui da única inimizade que Deus é o próprio autor. É a inimizade entre aqueles que são da raça da serpente e aqueles que são da raça da mulher. Só existe essa inimizade. E aí vamos perguntar a cada um de nós aqui: será que nós somos o quê? Nós somos da raça da serpente? Ou nós somos da raça da mulher? Quem é esta mulher? Esta mulher é a própria Nossa Senhora, da qual a igreja hoje celebra esta solenidade. Esta mulher é a própria Nossa Senhora, da qual a liturgia hoje vem chamá-la de Imaculada Conceição. Então, devemos ter este cuidado, porque de um lado tem um anjo, que é o símbolo do mal, de outro lado um anjo, que é o símbolo do bem, que se apresenta a Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora, de tal maneira ela é esta nova Eva, que através da primeira Eva entrou o quê? O pecado no mundo. Através desta Eva, que é Nossa Senhora, entra o quê? A salvação do mundo. Aquela Eva primeira ouviu a voz de um anjo, que era o demônio. A nova Eva ouviu o quê? Aquela voz do anjo Gabriel, anunciando a ela a salvação. Aquela primeira Eva quis ser o quê? Ela quis ser como Deus. Aquela nova Eva, que é Maria, quis ser o quê? A escrava do Senhor, e Deus a fez o quê? A mãe de Deus. Ela é a mais alta criatura, ela é a mais alta criatura de Deus que Deus criou, e Nossa Senhora é como que esta glória de Deus, ela é este triunfo de Deus por toda a humanidade. Nossa Senhora teve um fruto, como a gente dizia já no início, um fruto bendito no seu ventre. Eva teve aquele fruto maldito. E aí perguntamos, qual é o fruto que Eva comeu? Qual era a fruta que aparece? É a maçã? Não está dito que é a maçã, não diz que é propriamente a maçã, só diz duas coisas: que era uma fruta agradável aos olhos e como que aparentando um bom sabor. E porque talvez alguns autores dão até uma dica, porque a palavra maçã em latim se escreve, sabe como que? Mala. E também a palavra mal em latim é mala. Então, se é árvore do bem e do mal, já faz ter esta recordação, fazer uma referência à maçã. Mas, como eu te dizia, Eva teve um fruto maldito no seu ventre, que a partir do momento em que Eva comeu daquele fruto, ela passou a conhecer o quê? O bem e o mal, e passou a ser o quê? A mãe de todos nós, e nos dá o quê? Em cada um de nós, temos o pecado original. Nossa Senhora foi limpa de toda mancha, de todo o pecado, e por isso que num belo cântico, e aí já vamos encerrar, num belo cântico de Nossa Senhora, que ele é dedicado a Nossa Senhora, que é o Ave Maristela, no meio do cântico, ela tem uma frase que diz assim, o nome, traduzindo já, e o nome de Eva troca. Qual é o contrário do nome de Eva? Ave. Interessante, porque aquela que foi, através de Eva, Nossa Senhora veio o que? Trocar, veio inverter. Eva trouxe ao mundo o que? O pecado. Maria Santíssima trouxe a salvação. E agora, encerrando mesmo, pela segunda vez, vamos encerrar com este fato a respeito de Nossa Senhora, justamente pedindo a ela esta graça,
que é a seguinte: primeiramente a graça de desejarmos amarmos a santidade, mesmo que não sejamos santos. Pedir a Nossa Senhora também a graça de sermos íntegros, né, de amarmos a integridade, mesmo que não sejamos íntegros. Pedir a Nossa Senhora também que a gente ame a pureza, mesmo que não sejamos inteiramente puros. Devemos pedir a Nossa Senhora esta graça o quê? Da admiração. E aí encerramos com o fato, neste mesmo cântico, certa vez, há muito tempo atrás, um monge que estava muito relaxado na sua vida de oração, na sua vida de piedade, ele chegou diante de uma imagem de Nossa Senhora, começou a cantar justamente este cântico, e ele dizia assim, monstra tesse matrem. Ele diante da imagem de Nossa Senhora dizendo assim: Senhora, mostrai que és minha mãe, atendei o meu pedido, o pedido que eu estou fazendo, atendei este pedido. E a imagem de Nossa Senhora como que tomou vida, olhou para ele, fez assim uma fisionomia assim de uma leve censura e disse assim: monstra tesse filho. Ou seja, vós quereis que eu mostre, vós quereis que eu mostre que sou sua mãe? Mostre o que é, mostre que é realmente o meu filho. Porque se você mostrar que é realmente meu filho, eu vou te mostrar que realmente sou sua mãe. Então, nesta festa da Imaculada Conceição, peçamos isso a Nossa Senhora. Peçamos ela que mostre que ela é realmente nossa mãe. Mas ela também vai nos pedir algo. O quê? Que nós mostramos que realmente somos os seus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.